Olá pessoal, hoje na aula de hoje a gente vai aprender a mexer na questão de temas e estilos. Meu nome é Vitor e vamos lá aprender mais um pouco hoje sobre o ProPresenter. Bom pessoal, na parte de temas, para a gente ir lá e começar a criar os nossos temas e os nossos layouts, a gente vai aqui na opção temas e aqui dentro da opção tema a gente tem essa seguinte arrumação. Aqui são os grupos de temas, e quando a gente entra em a gente cria um layout. Então aqui tem alguns, esses aqui já são os layouts, esses 4 aqui já são os temas que já vêm. Esse aqui foi um que eu criei de teste. Eu vou criar um tema aqui novo chamado teste. Quando a gente cria o tema, ele automaticamente já dá pelo menos um layout para a gente começar a desenvolver. Por padrão, ele coloca ele tudo nas configurações básicas, né? Que é o texto no centro e tudo transparente, né? Que acaba sendo um fundo preto. Então, vamos lá. Aqui no lado direito a gente consegue fazer várias edições em relação a isso aqui. Uma delas, a gente tem essa caixa de texto que a gente pode fazer o alinhamento para a esquerda, para a direita, colocar no centro. A gente pode botar por cima, ao norte, aliado pelo sul. A gente pode também alinhar pelo sul e direita, então encaixar ele no cantinho. A gente pode também centralizar ele, enfim, a gente consegue fazer várias coisas. Aqui, mais abaixo, na questão de posição X e posição Y, você pode fazer um ajuste fino. Caso você queira mudar a caixa no mouse e você viu que não estou conseguindo acertar bem aqui a posição, você pode mexer por aqui e ajustar isso com mais detalhe. Você também pode aumentar a caixa desproporcional, usando só de um lado. Então eu vou montar aqui aumentar na horizontal. Então tá vendo que ele aumenta só na horizontal. Eu posso também mexer e aumentar só na vertical. Então eu consigo mexer ele de forma desproporcional. Se quiser mexer na forma proporcional, eu posso fechar esse cadeado aqui e começar a subir ele. Você vai ver que ele sobe de forma proporcional. Aqui, questão de rotação, eu posso rotacionar esse texto do jeito que eu quiser. Opacidade é se ele vai ficar extremamente claro, vai ficar clarinho, quase transparente. Aqui eu consigo manipular essa opacidade dele. O preencher eu posso botar alguma coisa dentro da caixa de texto na qual eu vou utilizar para poder ser exibido. Então eu posso utilizar uma cor sólida, um degradê, uma mídia, uma página da internet, uma entrada de vídeo que a gente falou na aula anterior, um efeito de fundo, um objeto, enfim, a gente pode fazer inúmeras coisas que a gente pode pegar e fazer aqui. A gente vai entrar um pouco nesses efeitos em outras aulas. Vou usar um degradê aqui, vou usar indo para um rosa. Então, apliquei um degradê. Traço. O traço é literalmente uma linha que você pode colocar em volta da tua caixa. Você pode deixar ela mais grossa, mais fina, mudar de cor. Vou botar essa cor aqui. Sombra. A sombra, ela se aplica uma sombra que vai ficar em volta dessa caixa. Então vou botar um branco aqui para a gente conseguir ver melhor. Vou aumentar essa sombra. A cor eu vou deixar branco mesmo. Aqui eu vou colocar em 100% para você ver que a gente pode pegar e modificar a direção que essa luz está entregando. Que a ideia é apresentar uma forma de ponta da direção que a luz está te entregando ali. Então botando em 100%, a gente vê que ele segue por esse ângulo aqui, ó, aonde a luz está mostrando. Tá vendo? É bem interessante. Eu vou deixar em 5% mesmo. Eu vou colocar para a parte de baixo, como se a luz estivesse vindo de cima para baixo, beleza? Filtering, como se fosse um sombreado da caixa toda. Então aqui é praticamente, ele tem quase nada de sombreado. E aqui eu vou aumentando esse sombreado do término dessa caixa, para vocês verem que vocês conseguem
diminuir um pouquinho, sombreado. A visibilidade, isso aqui você pode condicionar como é que isso vai acontecer. Então, essa condição vai ser em todas e qualquer condição das seguintes condições que você vai colocar, ou em nenhuma das condições que não foram citadas. E aí aqui eu posso escolher quais essas condições que vai acontecer. Vai ser em um slide, vai ser em um cronômetro, numa contagem regressiva de um vídeo, de um áudio, uma sessão de captura, uma entrada de vídeo, a gente pode escolher. Então, só para a gente ver que conforme a gente vai fazendo essas edições, a gente pode pedir aqui para poder mostrar. Então, vamos lá ver como é que tá. Então, transicionar aqui. Então, assim tá a nossa caixa de texto. Eu vou mexer na opacidade, né? Então, coloquei ele menos opaco. Vamos voltar aqui para o Presenter. Mexer aqui. Então, fiz essa alteração. Então, lá a gente vê a alteração sendo mais clara. Vamos voltar lá para poder ver como é que fica. Deixa eu só sair essa publicidade. Então, a gente vê a diferença. Eu vou tirar esse sombreado da caixa. Firulin. Então, a gente consegue ver a retirada de sombra. Então, sem sombra, com sombra. A gente vê a diferença. No caso lá que eu coloquei em 100%, mostrar, a gente consegue ver o foco. Então, vamos alterar a direção da luz. Coloquei para um canto, coloquei para o outro. Dá para ver que a direção da luz vai alterando conforme a gente vai pedindo ali para mostrar. É mais que tem como você diretamente através daqui dessa opção de mostrar, você ir vendo as alterações que você está aplicando naquele momento, beleza? Agora que eu vi que ficou igual o outro que eu fiz, eu vou mudar isso aqui, vou botar uma cor sólida para ficar diferente. Não, vou botar um azul escuro. Então vou exibir, vamos lá para poder ver como é que ficou. Vamos agora para o próximo tópico, que seria aqui ver na parte de edição do texto. Vamos editar esse texto aqui e ver como é que a gente faz. Bom, a gente pode copiar um estilo, pedir para copiar e colar em outra apresentação. Então você achou aqui o jeito que você quer que a letra fique, achou que ela fique legal, e aí você quer mudar a posição do texto, então você pode pedir aqui para copiar. Chegou na sua outra apresentação, você pode vir aqui, clicar na caixa, vir no texto e colar o estilo. Então você tem o mesmo padrão de letra em todas as apresentações. Então vamos voltar aqui. Aqui a gente pode escolher a letra, aí vai de acordo com o gosto de cada um. Dependendo da letra, ela vai ter a opção de colocar em negrito, itálico, normal e uma série de formatos que vocês podem colocar. Também tem a opção aqui por baixo, de forma mais rápida, da gente fazer essas edições. Nesse campo aqui, existem algumas configurações que geralmente a gente faz no Word, de espaçamento de letra, a altura entre uma linha e outra, espaço de parágrafo, que dá para a gente usar em questão de texto. Aqui a gente consegue fazer todas essas edições. Eu vou criar botar um textozinho aqui, só para a gente ir vendo a diferença sendo aplicada. Bom, de forma proposital, você pode ver que eu botei só a primeira letra maiúscula, o restante eu deixei tudo minúsculo. Porque aqui a gente pode pegar e colocar tudo maiúsculo de forma mais fácil. Então você pode copiar esse texto, colocar aqui, caso você queira colocar ele todo maiúsculo, você pode colocar. A gente pode pegar e colocar só as primeiras letras do texto de forma maiúscula. Ele faz essa edição para a gente de forma mais rápida. E nessa função aqui, como a gente está usando só um título, ele vai seguir mais ou menos o mesmo padrão de cima, porque a gente não tem um texto logo abaixo. Mas vamos seguir em frente aqui. Aqui a gente pode ver a cor do texto, então a gente pode alterar essa cor do texto, botar ela vermelha, branca, como a gente quiser a cor do texto. Ao mesmo tempo a gente pode botar um degradê desse texto, caso a gente queira colocar um degradê. A gente pode botar um recorte do texto, então ele está recortando o fundo. A gente pode preencher com uma mídia, então a gente pode usar uma foto. Usar o inverso, então ele vai
inverter a cor que você está utilizando ali ou algum outro fundo que tenha na letra. E usar o desfoque de fundo. Você pode botar uma imagem e querer desfocar essa imagem que está ao fundo. Então vou deixar uma cor sólida mesmo e vamos para o próximo aqui. Aqui, nessa opção caixa para cima ou para baixo, ele vai reduzir a nossa caixa de fundo. Mas antes de fazer isso, vamos mostrar aqui e vamos ver como é que está a nossa exibição. Então, assim que está ficando o nosso texto sendo exibido. Voltando para cá, ó, quando a gente clica aqui, ele vai deixar a caixa de acordo só com o tamanho do texto. Note que é o seguinte, nessa função a gente não consegue aumentar a caixa vai ficar presa a esse tamanho aqui. Então, para a gente conseguir alterar, a gente teria que pedir texto para cima. E aí sim a gente consegue fazer a alteração. Perdão. A gente ainda não consegue fazer a alteração por isso daqui, ó. A gente botou proporcional. Então a gente tem que soltar o proporcional e fazer aqui o tamanho da nossa caixa de texto que a gente quer. Dessa forma, texto acima, ele vai sempre tentar se ajustar ao tamanho da resolução da sua tela. Texto para baixo, ele vai ficar da forma que você determinar o texto. No texto acima ou abaixo, ele também vai tentar se ajustar ao tamanho da caixa que você tá criando. Tá? Então ele vai se ajustando. Vamos lá para a exibição para ver como é que tá ficando isso. Não que esteja ficando bonito, mas só para a gente ver as possibilidades que a gente tem de editar esse texto. Bom, vamos voltar. A gente pode ajustar o texto. Deixa eu voltar para cá, né? Ajustar esse texto na esquerda, no centro, à direita. Ele pode ficar justificado caso seja um texto. Então, caso seja uma apresentação. Eu posso botar ele alinhado na parte de cima. Eu posso botar ele no centro. Eu posso botar ele na parte inferior da nossa caixa de texto. Traço é literalmente uma linha em volta do texto. Para as letras que são muito grossas, isso fica ruim, mas para as letras que são mais finas, fica melhor. Então, vamos lá ver a diferença entre um e outro. Aqui a gente pode ver ele com o traço e sem o traço, a diferença do texto. Sombra. Aqui é a aplicação de uma sombra no texto. Pode ver que ele ficou com uma sombra preta. Vou botar uma sombra vermelha para ficar mais destacado. Acho que dá para ver melhor. A gente pode aumentar essa sombra. A posição que a luz ele vai se refletir, né? Como se fosse a luz refletindo. Vamos ver lá como é que tá ficando na exibição. Na exibição ficaria desse jeito. Apenas linha. Isso aqui seria para poder... Ele vai ficar só no texto mesmo. Então ele vai cortar o restante, deixando que fique só na direção do texto. Vamos exibir. Você vê na exibição que ele reconhece a caixa de texto. Então ele mantém aquela linha da caixa de texto, mas o fundo só fica na reta onde tiver o texto. Se eu aumentar aqui, botar um texto 2, vou pedir para exibir, ele vai aumentar esse campo. Essa função é praticamente só para poder seguir a largura do nosso texto, basicamente. Então vai ser a largura da linha, como se fosse um quadrado em relação ao texto. Então vamos remover. Rolagem. Isso aqui é interessante. Dá para você criar uma função de créditos. Então dá pra gente botar ele rolando para esquerda, direita, para cima, para baixo. O início automático ou iniciar fora da tela, então ele vai vir de fora começando. Quando a gente deixa no automático, ele vai respeitar essa caixa onde tá o texto. Velocidade, se a gente quer bem rápido ou bem devagar. E isso aqui é ele sumindo. Nas telas de crédito tem bastante essa questão do texto sumindo. Vamos exibir e eu vou alterando aqui as funções para vocês verem como isso se comporta. Vamos lá. Então, o texto está indo para esquerda. Eu vou colocar ele para direita. Para cima.
fica mais parecido com os créditos. Para baixo. Aqui eu posso aumentar também a velocidade que a gente falou. Vou colocar ele mais rápido. Vou colocar ele mais devagar. O texto devagar. Eu vou colocar para que esse texto vai tendo a opacidade diminuída conforme ele vai chegando ao fim. Então eu vou botar para que ele suma bem rápido. Então, tá vendo? Ó? O texto vai sumindo conforme ele vai sendo exibido. Eu vou aumentar de forma que isso apareça, ele vai sumindo de forma mais pro final do campo do texto, porque a gente está usando uma caixa de texto pequena. Mas eu posso ir alterando. Essa é a função rolagem do texto. Então, se você quiser, você pode colocar um texto completo aí e ele vai descer conforme você ajusta o time. Voltando para cá, a gente tem a lista. A gente pode criar tópicos no nosso texto. Então a gente pode criar essas bolinhas como tópicos. A gente pode alterar a bolinha, botar quadradinho. A gente pode colocar números, letras, da mesma forma que a gente trabalha no Word. A gente pode alterar que isso fique com uma cor diferente. Vamos colocar o vermelho. Vamos ver como é que fica na nossa exibição. Ele fica como tópicos. A nossa próxima função é o texto vinculado. A gente pode vincular que esse texto ele vai aparecer mediante alguma coisa. Então, mediante ao slide atual, ao próximo slide, a algum cronômetro. A gente vai falar sobre o cronômetro, o relógio do sistema. Enfim, a gente pode colocar diversas formas. Até em relação ao relógio do sistema, a gente pode usar que tenha uma cor mais clara ou mais escura durante o dia e uma cor mais clara para a noite ou vice-versa, que você possa entender que o tempo está mudando, está ficando mais de noite ou mais claro. Isso você pode aplicar até mesmo ao fundo e isso acontecer mediante ao fundo do texto. Então eu vou criar um novo aqui, um novo formato, somente um texto para ser exibido nas transações. Então eu vou aumentar o tamanho da letra, vou botar 100. Pode ver que eu não estou adicionando texto, ele está sem texto. Eu vou adicionar uma sombra. Eu vou colocar uma sombra preta mesmo, do jeito que ele já está entregando aqui. Bom, só isso que eu vou fazer de alteração. Vou criar um novo campo. Eu vou colocar esse aqui como teste 1. Eu vou colocar esse daqui como centro. E vou criar esse aqui como rodapé, sem acento mesmo. Aqui no rodapé, eu vou fazer o alinhamento dele, da caixa, à direita e inferior. E vou colocar a caixa de texto mais ou menos nesse tamanho aqui. Bom, meu texto eu vou pedir para ele alinhar à esquerda. Aqui a gente consegue pegar e adicionar uma margem. A margem à esquerda. Então, vou adicionar uma margem para que esse texto não fique colado ali. Eu posso aumentar o quanto eu desejar essa margem. Eu posso deixar ele centralizado. Como eu também posso botar ele apontado para baixo. Então, ele vai sempre se priorizar a parte de baixo para cima. Posso também adicionar essa margem inferior para que ele não fique tão colado. Então, eu vou botar a mesma margem, botar 20, para que esse texto não fique colado ali embaixo, beleza? Vou adicionar uma sombra também, deixar ela preta. Vamos criar mais um modelo, que são os recursos que dá para a gente utilizar através dessas funções aqui, que são os recursos mais rápidos.
A gente pode criar alguma forma. Então eu posso botar uma elipse. Posso colocar uma elipse. Eu posso adicionar o texto aqui dentro dessa elipse. Entendendo que se você coloca a caixa de texto aqui, mais uma elipse aqui com o texto, isso vai confundir o programa de entender aonde ele deve aplicar o texto. Então deve se colocar só em um canto. Vamos ver como é que está a nossa exibição. Então vamos lá. Aqui a gente vê que tem a nossa elipse que a gente criou, mais o nosso campo texto em volta. Vamos aplicar isso numa música que eu já coloquei. Para poder sair dentro do tema, é só clicar aqui em mostrar e você consegue sair. Então eu importei essa música para dentro aqui do Presenter e vamos aplicar o que a gente chegou a fazer dos nossos temas aqui na nossa letra. Então ela está aqui no default. Cliquei aqui nessa música, vou aqui dentro de tema. Caso ele esteja dentro dos temas, né? Então vou clicar dentro do tema teste e vou usar o layout teste 1. Então aqui a gente já vê a nossa música já com o tema que a gente criou. Então vou pedir para exibir. Vamos ver como é que tá ficando a nossa exibição. Então a gente vê aí como é que fica na nossa exibição. Eu posso ainda, caso eu queira, pegar e adicionar um outro fundo. Então vou adicionar um fundo junto com o texto que está ali dentro daquela caixa que a gente criou. Isso é um fundo animado, que são os recursos que tem dentro do Presenter e que a gente pode utilizar dentro do Presenter. Vou aplicar o outro fundo, que é o fundo centro. Deixa eu trazer aqui vocês para cá. Eu selecionei aqui a letra da música, vim aqui no tema e selecionei centro. Vamos só alterar para vocês verem. Então, a letra centralizada, ela entrou. Então, vamos aplicar lá para poder ver como é que fica essa letra centralizada. Então, tá lá a letra, você pode ver que ela tem um leve sombreado. Isso ajuda para quando tiver algum efeito. Tem uns efeitos aqui que eu acho que vai dar para ver melhor. Tá vendo que próximo ali do T existe uma luz muito forte que, se a letra fosse totalmente branca, ficaria ruim de enxergar. Então esse sombreado ajuda a você definir o contorno da letra em luzes muito claras, ou momentos que o fundo é muito claro. Então ele ajuda a dar esse contorno. Vou fazer a mesma aplicação, mas para o rodapé. Para o rodapé. Então, isso aqui se torna interessante para fazer a letra para exibição da internet, da transmissão dos cultos ao vivo, que você possa colocar. E a gente pode determinar até mesmo que ela fique em cima, fique embaixo, fique no meio, do jeito que a gente gostaria que ficasse. Mas foi bom para poder mostrar para vocês a aplicação do espaço que tem, justamente aqui, entre o início do texto e o fim do texto aqui embaixo. Então, isso é a nossa primeira aula falando sobre temas, como a gente aplica eles, como a gente cria, as coisas que a gente pode fazer em relação a esses temas. Então, geralmente na transmissão, deixa assim sem fundo para poder ficar melhor a exibição. E, gente, essa foi a nossa aula, aprendendo a mexer um pouco na parte de temas e layout. Isso dá para ser aplicado a vários recursos. A gente vai falar sobre cronômetro, a gente vai ver que tema é aplicado. Existe a gente como configurar um tema desse específico para sair para cada tela. Em cada tela a letra vai ser exibida num formato diferente. Então, para a gente continuar a nossa jornada,
A parte tema é muito importante e os layouts. Então, isso é a nossa aula de hoje e aguardo vocês até a próxima aula.